Άγνη παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Ok. Bom, vamos ver quem está aqui ligado. Tá, a turma quase completa aqui. Muito bem. Veja só. Deixa eu ver se eu... Um detalhe muito importante, só para complementar, temos muita coisa para falar dos sacramentos. Isso aqui não dá conta. Mas sacramento da Eucaristia é uma palavra grega, Eucharistos, que tem vários significados, ação de graças, né? Tem Eucaristia, não há culto, amigo. O culto cristão é soberano dos apóstolos. Há mais de 2000 anos que o culto cristão é feito em torno da Eucaristia, o sacrifício de Cristo. Então, esse culto da palavra, que você fica uma hora ouvindo cantos e ouvindo um pregador aí falando, quer dizer, e Cristo fica onde? Ah, mas temos o memorial, tá? Toma um bolinho de vinho e não sei mais o que é, mas não há Eucaristia. A reforma cortou a Eucaristia. Alguns mantiveram, não sei exatamente, os luteranos parece que têm, os anglicanos têm, tal, mas sofre diversas alterações, né? Dos latinos, a transubstanciação. Então, há uma série de problemas que, num outro momento, vamos discutir. Importante é que a palavra Eucaristia, em grego, e a língua grega é uma providência divina, né? Polissêmica, né? Uma palavra tem vários significados. Isso é fantástico. Então, a Eucaristia significa comungar, é ação, ó, ação de comungar. Alguém está com o microfone aberto aí. Fechei o microfone. A segunda, comunhão. A comunhão é o estado de comunhão. Veja, comungar é uma coisa, estar em comunhão é outra. Quantas pessoas entram para comungar e não estão em comunhão com Deus, porque, enfim, o coração está longe, ou, enfim, a alma não está em comunhão? Então, comungar, ação, comunhão é o estado, participar, comunhão significa participar. Participar em quê? Que nós estamos dentro de um elemento, e atenção, aqui tem um detalhe importantíssimo, é que a comunhão nos coloca dentro da comunidade do corpo de Cristo. Gente, a comunhão nos tira do individualismo, do ser puramente biológico, nos torna seres eclesiais. O Pai nosso já não é o da terra, é do céu. Os irmãos já não são de sangue, são do espírito. É outra dimensão. Você participa de outra dimensão. Quarto, cooperar. O que é cooperar? Não é participar? Não. Cooperar é quando você está dentro do corpo de Cristo pela comunhão e você vai contribuir com os dons que o Espírito Santo lhe deu. Então, cada um de nós tem algo a dar
comunidade, na igreja. Veja que coisa maravilhosa. Todos são chamados a cooperar, a dar os seus talentos. Então, o Davi pergunta se os anjos participam. Claro que participam. Se nós cantamos o hino dos querubins, é porque a liturgia, presta atenção, a liturgia, ela, aqui na Terra, é reflexo, é espelho da liturgia celeste, que os anjos, os tronos das nações, as hierarquias celestes celebram ao Criador. No nascimento de Cristo, né, os anjos e os pastores cantaram, o céu e a terra se uniu, o mundo visível e o invisível, o criado e um criado cantaram. Então, o culto nosso é uma participação no reino de Deus. Lá está ocorrendo a liturgia. E quem celebra a liturgia lá está partindo o pão e dando o vinho, o corpo e sangue, é o próprio Cristo. O padre aqui embaixo é um coitado que está no lugar de Cristo fazendo o sacrifício e oferecendo a Deus. Aquilo que é teu, nós te oferecemos por todos e por tudo, diz o Padre. Aquilo que é teu, é dele. Então, nós estamos participando na liturgia celeste. Esse é o grande mistério. A liturgia celeste, não é? Deixa eu ver aqui. Depois eu mostro assim. Na teologia ortodoxa, nós estudamos a liturgia celeste, né? Que é um mistério. Outra coisa importante, nós já tivemos na nossa igreja, ali na Dormição, claro que em outros lugares, quando era lá na Boa Vista, tivemos duas pessoas diferentes que viram os anjos ali dentro. Inclusive, uma delas era protestante, daquelas radicais, ela viu os anjos. Depois eu conto em particular isso. E uma outra pessoa confirmou, num outro momento, num outro lugar, viu os anjos. E uma terceira pessoa, lá em Caruaru, quando foi feita a inauguração do templo, ela chegou e falou para o padre Jairo: olha, eu vi. E uma coisa interessante, ela viu o padre Jairo celebrando sozinho, tinha pouquinhos anjos. Depois eu celebrei lá, já tinha um pouquinho mais de anjos. Quando Dom Anfilóquio, mais dois bispos, estavam lá para a consagração, disse que estava cheio de anjos lá em cima. A pessoa ficou com medo. E era uma pessoa, parece que era a Assembleia de Deus. Não sabia o que era aquilo. Então, eu nunca vi, nem quero ver. Porque isso nos compromete, né? A pessoa vê e depois é complicado. Melhor não ver. Ok? Está respondida a pergunta. Recapitulando os 5 significados da Eucaristia: comungar, verbo, comunhão, estado, cooperação, né? Participar no plano da salvação. Não somos mais indivíduos, somos ente coletivo. Participação, né? Nós estamos dentro da igreja. E o último, que é fantástico, é conexão. Por isso que o Evangelho de São João diz: aquele que não come do meu corpo e do meu sangue não terá parte comigo, não terá conexão de internet, não. Está desconectado. A desconexão ocorreu, sabe quando? Livro de Gênesis, né? Expulsão do homem do paraíso. A conexão, o Wi-Fi foi cortado.
Cristo vem ao mundo devolver a conexão, porque ele é luz verdadeira. Ele vem reconectar o homem com Deus através da graça do Espírito Santo. Então, a comunhão, que é a conexão, é dada por Jesus Cristo e o Espírito. Bom, vamos ao outro. Temos o Evangelho, aliás, o sacramento da confissão. E aí, os evangélicos não querem saber de confissão. Veja, é um problema enorme. Primeiro, porque a confissão dos pecados é o único poder que Cristo deu aos apóstolos foi de perdoar e não perdoar. Então, quando o Padre perdoa, é em nome de Cristo. Ah, mas o Padre é pecador, sim. Mas o que está em jogo não é a santidade do Padre, é a função. Por quê? Porque em nome de Cristo, que o poder que ele nos deu, eu posso perdoar. Então as pessoas experimentam alívio na alma, porque o pecado pesa. Agora imagina esses padres e esses pastores que não se confessam. Aí vivem acumulando lixo na alma, né? Chega uma hora que não aguentam, estouram. Pá. Por quê? Porque ele não pode confessar com o colega. Por quê? Porque um é engolindo o outro. Ele não vai entregar ao colega porque ele vai ser derrubado, né? Não acontece isso. Então, na tradição apostólica é diferente, porque a confissão é sigilosa, tem um segredo da confissão. O bispo não pode chegar para mim e dizer, olha, o que fulano fez aí? Conta para mim. Não pode falar, porque eu vou dar contas a Deus das confissões mal feitas que eu fiz e do abuso de confissão, né? Há caso, né? Eu tenho ouvido muito caso na Igreja Latina de padres que utilizam a confissão para abusar das mulheres. Eu já ouvi casos. Então, isso é grave, mas isso é outro problema. A culpa nisso. Tem culpa é o cidadão que está descumprindo o seu mandato, ok? Então, a confissão é importantíssima. Nós temos durante o ano 4 quaresmas. Se recomenda que pelo menos 4 confissões por ano se faça. Tem gente que se confessa uma vez por ano, mas pelo menos se confessa. Vamos lá, o Natal, a Páscoa, tudo bem. Então, temos agora o casamento. O casamento, na tradição apostólica, é um sacramento, ou seja, não é apenas uma bênção. Ah, vou dar uma bênção. É um sacramento. O casamento foi estabelecido por Deus no paraíso. É por isso que os problemas no casamento nos tiram do paraíso e nos botam diretamente no inferno. Cuidado, hein? Cuidado com as mulheres que levam você para o inferno, ou você leva elas também. Veja, no paraíso foi estabelecido o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus deu uma companheira. E nas bodas de Caná, o Senhor abençoou o casamento. A Igreja Ortodoxa valoriza muito a vida monástica, muito, mas coloca em pé de igualdade monges e casados. Nós temos santos que eram casados, São João de Kronstadt, sacerdote, casadíssimo, e é um santo. Então, o casamento em si não impede a santidade.
O que impede a santidade é o adultério, a fornicação. Impede. Então, o casamento é um sacramento, inclusive, importante, é o bispo que autoriza o casamento. Por quê? Porque o casamento se constitui de uma igreja doméstica. Então, quando você casa na igreja, sua casa se transforma numa pequena igreja. Então, marido e mulher tornam-se padre e templo, simbolicamente falando, de uma nova igreja. Que bonito, né? E outra coisa interessantíssima na igreja ortodoxa, viu, Adriano? O homem é coroado rei e ela rainha. Então, é o sacerdócio real. Isso significa que o casamento nos remete ao reino. Então, é escatológico. Não é só aqui na terra para desfrutar do bom, né? Falando do casamento, né? Da sexualidade, etc. Não, mas é sacramentado, ok? Bom, temos o sexto sacramento, é a Santa Unção. Na Igreja Ortodoxa, a unção dos doentes não é dada apenas na extrema unção. Existe o costume de ungir os doentes, não é? Porque conforme a Escritura diz, chamai os presbíteros quando estamos doentes, que eles façam a unção, etc, etc. Então, é dada na extrema unção, risco de morte, e no dia a dia das pessoas, né? Nas doenças e tal. Então, é muito utilizada, ok? E o último sacramento, né? É o sacramento da ordem, né? A ordem significa o sacerdócio. Como já falei na aula anterior, são três dimensões: episcopado, presbiterado e diaconado. É a ordem maior. Tem as ordens menores: subdiácono, leitor, acólito, chantre, ordem menor. E então todos eles usam roupas eclesiásticas que foram estabelecidas por Deus lá no culto no deserto. Deus disse como é que eram as roupas, né? Então, no reino não entraremos de gravata, não. Aquilo não é Wall Street, não é a bolsa de valores, não. Inclusive, no livro de Apocalipse, está lá o anjo com um turíbulo de ouro incensando o cordeiro na liturgia celeste, e ele com uma túnica branca, né, que são as roupas do serviço litúrgico, né? Então, em síntese, a igreja, a igreja tem os sete sacramentos, embora há outros sacramentos, por exemplo, a tonsura monástica, e há outros que são considerados sacramentos, mas basicamente os sete sacramentos coincidem com a tradição latina, né, dos sete sacramentos. Agora, sendo que a ordenação, os bispos, a partir do século IV, são recrutados dos monges. Por quê? Porque o bispo vive exclusivamente para a igreja. Os presbíteros podem ser monges, que vão servir nos mosteiros, ou são casados. E ele tem que casar antes da ordenação, não depois. Por quê? Porque a ordenação ele ocupa o primeiro lugar, né? Há uma hierarquia, e o homem não pode ser ordenado e depois casa, não. O casamento vem subordinado ao sacerdócio. E então, com isto, eu encerro por aqui para a gente ir para as perguntas, dá tempo.
Então, podem, sim, a última coisa em relação à ordem. A sucessão apostólica é transmitida, né, por quirotonia, em posição das mãos, a ordenação, e os bispos transmitem essa bênção apostólica de geração em geração. Ok? Vamos às perguntas agora. Quanto tempo falta, ô Serafim? Faltam mais de 10 minutos ainda. 10 minutos? Falta Ok. mais. Então vamos às perguntas, por favor. Gostaram da visão sobre a vida sacramental? Todos os sacramentos nos remetem à vida eterna. Todos. Batismo, crisma, comunhão, confissão, né? A unção, casamento. Ah, mas lá no reino não haverá casamento. Por que que casa aqui embaixo? Porque o casamento tem que ser sacramentado para a vida aqui não ficar uma porcaria, levar vida de porco, que seja santificado, justamente santificar-se para que possamos passar para outra vida, onde o casamento não mais se dá em casamento, seremos como anjos. Mas a santificação começa aqui embaixo, né? Deu para entender? Bom, perguntas hoje estão meio mudos, não estão? Padre, eu não sei se o senhor está vendo a barra do chat à direita do vídeo. O senhor pode clicar no botão chat ali embaixo, e vai aparecer. Porfírio, por exemplo, fez uma pergunta se a Eucaristia nas outras igrejas tem validade. Espera aí, se tem validade o quê? A Eucaristia em outras igrejas. Olha, depende da. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa não fica dizendo como se fosse a dona, dizer, "Ah, isso aí tem, isso aí não tem." Agora, a gente tem alguns requisitos, né? Por exemplo, eu duvido muito, isso é uma convicção pessoal minha, de que na igreja evangélica tem Eucaristia. Primeiro, porque eles não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Não sou eu que está negando a Eucaristia deles. São eles que negam a presença de Cristo na Eucaristia. Por quê? Porque para eles é só um memorial, sabe? Uma lembrancinha. Então, não acredita. Então, meu amigo, então Cristo não está aí. Se Cristo está na igreja, se Cristo está na igreja, é por graça de Deus. Então, não sou eu que vai dizer que Cristo não está na igreja ali operando, porque Deus, na sua misericórdia, ele decide, né? Pronto, a transubstanciação é uma herança católica. É uma herança católica, né? É uma herança tomista. E o Oriente prefere dizer que é um mistério e não é a igreja que vai explicar como é. Cristo vai nos explicar como é que funciona lá. Nós dizemos que é um mistério. Veja, isso aí é uma, é um agrado, né, que se faz. Agora, o fato é que a coroação tem um elemento ali da tradição da igreja, a igreja ungir os reis em nome do bem comum da comunidade. Não é um favor a Charles, porque Charles é um cara legal. É que ele é rei de uma comunidade. E mais, o pai do príncipe Charles é ortodoxo. O príncipe Felipe, né? Parece que é o pai dele.
é de origem grega, nasceu em Malta, parece, assim, então ele tem origem grega. Tanto é que a rainha Elizabeth casou com ele lá em Atenas. Se vocês pesquisarem, vão ver que a rainha da Inglaterra casou com o marido dela, que era ortodoxo lá em Atenas. E outra coisa, o príncipe Charles, ele tem um vínculo com Monte Athos, que eu já vi, ele visita, parece que tem um pai espiritual, mas enfim. Mas quem fez uma pergunta agora sobre Charles aqui, se isso não o faz. Veja, o fato da unção do olho não torna ele ortodoxo. Ele não está sendo crismado. Não vamos confundir as coisas. Apenas é um olho que a igreja dá como uma bênção para o reinado dele, para a coroação. É só isso. Ele não é crisma, não. Ele não está sendo crismado. Não vamos misturar as coisas, não, viu, gente? Você gosta muito de misturar as coisas. Não é assim, não. Crisma é a pessoa ser recebida. Agora, a coroação é um ato mais institucional, não é pessoal. A crisma, a crisma é pessoal. Diga, Adriano, escreve aí. Ele perguntou se a Eucaristia vai continuar no céu. É uma boa pergunta. Eu perguntei uma vez ao meu bispo, Dom Gabriel, e a igreja vai continuar no reino dos céus? Ele disse, não. Aí eu fiquei, de como? Eu disse, não, porque lá Cristo é tudo. A igreja é histórica, é só aqui embaixo. A igreja é o ônibus, a arca que nos leva lá. Só. E lá a Eucaristia é o próprio Cristo. Nós vamos comungar o próprio Cristo. Ele é a árvore da vida. Não haverá um rito lá, então, quer dizer, há o sacrifício, porque o cordeiro é sacrificado desde a fundação do mundo. O filho faz um sacrifício para o pai, então isso é um mistério. O culto do filho para o pai, que ele sacrifica para o pai, continua. Então, a comunhão, né, ela é o próprio Cristo, já não é mais as duas substâncias que nós usamos aqui, que Cristo nos deu, porque ele diz assim: até beberei esse cálice convosco lá no reino. Está lembrado? Então, no reino já o próprio Cristo é o alimento. A comunhão já é com ele direto. Por isso é importante a comunhão aqui embaixo, para ter comunhão com ele lá em cima. Deu para entender? Agora me explica o mosto do vinho. O mosto do vinho que é um produto, subproduto do vinho, é? Eu não entendo, eu não sei o que é mosto. Eu creio que seja o vinho antes de fermentar, antes de colocar ele para fermentar. Não, tem que ser vinho mesmo. Que invenção é essa, menino? Ficam inventando. Então você bebe ele já vinho, não é mosto, não. O Cristo utilizou mosto ou utilizou vinho? Responde aí. O que é que ele usou? Fiquem inventando, não. Tem que fazer o que Cristo ensinou. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue. E tomou o vinho e deu. Não utilizou mosto, não. Que foi, Adriano?
Mais perguntas? Padre, eu acho que o chat do senhor tá fechado. Aí, se o senhor clicar no botão, tem uma More? barra. Alô? Ah, clica onde? App, o Tem, more, tem hein? tem a barra que tem o botão do microfone, do iniciar vídeo. Também tem um botão escrito chat lá, com a bolha de texto, assim. Aí, o senhor Onde clica. tem três pontinhos. é, Não, é na barra abaixo. Fica abaixo do vídeo. Sim, mas aqui tem mute, stop video, share screen, Aí, pronto, junto de share screen deve ter um botão chat. tem apps e tem aqui more. Ok, deve ser nesse mó, então. Vê se o senhor encontra o botão chat lá. Deixa eu ver aqui. Está desabilitado. Clique no chat para ver se ele habilita. No chat. Veja, é porque as perguntas aparecem aqui e somem. Eu vejo as perguntas, mas somem. Ele deve estar ocultando aí. Eu vou ler então a última pergunta que teve. Que ele perguntou o que significa as bodas do Cordeiro e se tem a ver com a Eucaristia. Adriano perguntou. As bodas do Cordeiro. Mas justamente, veja, a Eucaristia é o casamento de Deus com a humanidade. Se dá pela Eucaristia. Eita! É a festa do reino, é a Eucaristia. Os protestantes não se deram conta do que é a Eucaristia. Pensam que a Eucaristia é algo que aconteceu lá atrás. Isso é o reino, é só olhar Atos dos Apóstolos. Aliás, perdão, corrigindo, Apocalipse, está lá. O Cordeiro de Deus que é sacrificado por toda a eternidade. Então, durante a eternidade, Cristo é o sumo sacerdote. É ele que celebra as bodas do Cordeiro. Porque ele se uniu com a humanidade, gente. Ele se deu para nós. E ele se uniu à humanidade. Através da Virgem Maria, assumiu nossa carne e se sacrificou por nós. É tudo ligado, tá entendendo? É tudo ligado. É o momento de que as igrejas evangélicas se interpreta. Completa a pergunta aí, porque o comentário continua aí. Já vi essa primeira parte. O problema é que lá, Adriano, se interpreta a boda do Cordeiro de uma forma puramente figurativa, não tem função. A função da Eucaristia é escatológica, nos transporta para o reino de Deus, nos movimenta para o reino de Deus, nos conduz ao reino de Deus, nos tira do tempo. E justamente a dimensão humana nossa é transportada para fora deste mundo, para o outro mundo. É a Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é o centro do culto, porque sem a Eucaristia não haverá eternidade. Faltam 4 minutos. Vamos lá. Perguntas?
Faltam 4 minutos. Ih, tá calados hoje. Hum. Olha, nós temos que aprofundar. Eu expliquei, veja, eu expliquei, ô Serafim, existe, se, se condicionou 7 sacramentos. Então, existe uma categoria chamada sacramentais, por exemplo, a bênção das casas, a tonsura monástica, né? Então, são extensões, né? Mas, basicamente, isso aí são os principais, né? 7 sacramentos. Ok. Que mais? Comentários? Os sacramentos são um meio de salvação que nos remetem ao reino, todos. Como é que eu vou entrar na vida eterna carregando um monte de pecados que eu não confessei, que eu não me arrependi? Como é que pode? Pois é, o sacramento é só uma festa com uma bênção. Não, aqui não. O sacramento é a consagração daquele casal transformado em família doméstica. Família doméstica, por isso que o adultério fere a família, fere o casamento, porque não, o casamento é com Deus. Casamento, Deus, marido e mulher, ó, três, trindade. O casamento é abençoado por Deus como um espaço de Deus. Então, como é que eu vou estar metendo o amante, a amante ali no meio? Já são 4. Pode, Arnaldo? Os sacramentos, os sacramentos são a consagração da vida, da nossa vida a Deus. Repete aí, então, Rafael. Você falou que qual era a pergunta? Quais são os elementos do sacramento? Bom, batismo é a água, a crisma é o óleo, a comunhão é o pão e o vinho transformados, a confissão é a escuta das faltas, a, o santo óleo, né, como chama-se? A unção é o óleo para os doentes, a ordenação é colocar as mãos em cima. Então, esses são os elementos, né? O corpo participa. Bom, gente, está terminando, menos de 1 minuto. Que Deus nos abençoe, viu? Pois é, 1 Coríntios 5:8. Vamos continuar esse tema. Que Deus nos abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.